Olá, bem-vindos a mais um programa Arte da Guerra com o embaixador Francisco Seixas da Costa, a quem pergunto, embaixador, se conseguiu perceber alguma coisa do que se passou esta semana em termos da guerra no Irão, uma vez que Donald Trump tem, como aliás já nos acostumou, tem leituras erráticas sobre o que se passa a toda a hora. E, portanto, a semana terá ficado marcada pelo pedido ou exigência, talvez exigência, de Washington para que os seus parceiros habituais o ajudassem no Estreito de Hormuz. Depois a exigência de que a NATO deveria fazer qualquer coisa, agora já parece que a NATO não interessa nada. Bem, como é que seguiu esta semana de guerra no Irão, embaixador? Eu diria que se Trump fosse para levar a sério, nós podíamos confrontá-lo com a indicação que ele deu de que a guerra estava praticamente ganha e que, portanto, ele não precisava de ninguém para ganhar, mais para ganhar esta guerra. Esta é uma guerra, como nós já aqui explicámos, e julgo que que ficou totalmente claro, é uma guerra que foi apressada por Israel, que os Estados Unidos, em função do lobby interno, quer no Partido Republicano, quer no Partido Democrático, foram obrigados a seguir. É uma guerra também, isso percebeu-se esta semana, que é muito impulsionada também pela Arábia Saudita. A Arábia Saudita, não obstante perceber que a guerra ia se passar ali ao seu lado, achou que tinha que se ver livre de criar uma oportunidade numa aliança, dir-se-ia improvável, mas na realidade prática com Israel, de se ver livre do Irão. E, de facto, os Estados Unidos, que em várias administrações anteriores resistiram sempre em fazer ações sobre o Irão que ultrapassassem um determinado limiar, decidiram avançar. Trump, numa certa altura, e porque esta guerra não é fácil, ou provavelmente ele estará a chegar à conclusão que é mais difícil do que aquilo que lhe tinham dito, nós sabemos que Trump não é muito dado a detalhes de natureza militar, e outros, mas terá ficado convencido que esta guerra era uma guerra rápida, de desgaste brutal das infraestruturas de natureza militar e não só do Irão, e que rapidamente se restabeleceria, digamos, a situação, em particular, que o Irão deixaria ter capacidade, muito rapidamente também, de evitar, de criar dificuldades à circulação através do Estreito de Hormuz. O Estreito de Hormuz, vale a pena lembrar, está ali em frente ao Irão, no Golfo. Na realidade, o Irão, apesar de tudo, tem um potencial em matéria de mísseis e drones que lhe permite influenciar isso e decidiu criar dificuldades à circulação. Isso, naturalmente, tem um impacto imediato naquilo que é a disponibilidade dos petroleiros de irem para ali, em particular porque as companhias de seguros começaram a negar os seguros, e isso teve um impacto imediato sobre os preços vieram para ali para cima. Num certo momento, quando o Trump disse esta guerra já acabou, os preços baixaram, mas voltaram a subir e já estão para cima de US$ 100, com grande estabilidade nesse quadro. Esta guerra era uma guerra que podia ser comportada à escala global, desde que fosse rápida. Mas na realidade prova-se que não é assim tão rápida. E isso tem consequências de natureza económica muito, muito sérias. Trump é ele próprio errático no que vai dizendo. Numa certa altura achou que os seus aliados, ou supostos antigos aliados, já não se percebe bem, deveriam ajudá-lo a sair do lamaçal em que se colocou. Depois disse que afinal não, ele não queria isso, ele só fez isso para os testar, porque na realidade ele não precisa disso para ganhar a guerra. É muito difícil ganhar esta guerra, também é muito difícil, é praticamente impossível perdê-la. Digamos, os Estados Unidos não vão perder esta guerra. Podem ter que conviver, e esse, digamos, será, a meu ver, a chave final de tudo isto. Os Estados Unidos vão conviver com o regime iraniano ainda sobrevivente, embora eventualmente no novo modelo. Os israelitas estão a fazer o chamado dirty work, que é fazer aquilo que se chamam os assassinatos extrajudiciais, que é ir matando líderes à medida que os vão detectando pelo território. Nós sabemos, e toda a gente sabe, que Israel e os serviços secretos israelitas, o Mossad, que é o Serviço Secreto Exterior, tem uma grande capacidade de inteligência dentro do Irão.
que será seguramente setores que são contra o regime e que naturalmente estão mortos para se verem livres dos ayatollahs e quererem um regime normal e uma vida normal. Eventualmente estarão a fazer, digamos, frente com Israel nessa matéria, não sabemos. Mas a inteligência ali funciona. É um grande país, estamos a falar de um país de 90 milhões de pessoas, um país imenso, sob o ponto de vista de dimensão, e com realidades locais muito diferentes. E é muito natural que haja a possibilidade de trabalhar alguns setores para efeitos de inteligência exterior. Israel já deu mostras de que mesmo que os Estados Unidos parem a guerra, e não é muito claro se os Estados Unidos o vão fazer, Israel vai continuar. E vai continuar até destruir completamente a capacidade institucional do Irão. Resta saber é se vai destruir a capacidade de governo do Irão, tal qual como está. Não é previsível que uma mudança de poder no Irão, nesta altura, provocasse uma espécie de surto democrático. O 25 de Abril não acontece em todo lado. Isto é, uma revolta militar ou qualquer coisa não dá necessariamente um surto democrático. Dá normalmente uma ditadura, no sentido contrário, eventualmente, mas, e neste caso, no caso do Irão, a probabilidade de se entrar num circuito de guerra, num círculo de guerra civil, é bastante elevada. Trump vai andando porque tem a necessidade de fazer uma espécie de uma conferência de imprensa diária em que tem que mostrar que está sempre a avançar, mesmo que diga ao contrário do que disse no dia anterior. Este, aliás, é uma característica típica das pessoas que não querem confessar ou não querem ter fragilidades, e o discurso da administração americana, desde sempre, do discurso de Trump, é um discurso de quem não admite fragilidades. E, portanto, é um discurso sempre para a frente, mesmo que esteja a dizer o que disse no passado. Vamos ver em que medida, esse é um ponto interessante, em que medida é que esta recusa por parte, quer dos países da União Europeia e do Reino Unido, quer também países como a Austrália ou o Canadá, de se recusarem a fazer parte, digamos, de uma espécie de guarda dos navios por ali, numa guerra que foram os Estados Unidos que lançaram, e que disseram que na altura tinham toda a capacidade deles próprios a gerirem. Em que medida é que isto vai ter efeitos? Porque, António, nós não nos devemos espantar se no fim disto tudo Trump um dia acordar, e para além daquilo que vai fazer em Cuba e que já ameaça fazer em Cuba, disser, e já agora vamos à Groenlândia. Se o direito internacional não vale para o Irão, também não vale para a Groenlândia, quer dizer, portanto, muito provavelmente, Trump considera-se neste momento completamente isento de qualquer cumprimento de obrigações no plano internacional que estejam para além daquilo que a ele lhe apeteça. Tão simples como isso. E, portanto, considera-se uma espécie de reizinho do mundo, e em que se zanga com aqueles que não aceitam aquilo que ele define e que ele considera importante, mas depois também não se zanga a seguir, ou faz de conta que não se zanga pela simples razão de que considera que ele próprio tem um poder que ultrapassa todos esses, quer dizer, e esses não fazem parte do seu jogo. É um discurso estranho, é um discurso, a meu ver, que só os psiquiatras podem interpretar. Uma das consequências, e talvez eventualmente das mais gravosas pelas suas repercussões no futuro, é o adiamento do encontro que Trump teria com Xi Jinping, não lhe parece? Sim, é importante, é de facto importante. Trump tentou que a China entrasse, como representa que a China tem um grande interesse em que o fluxo de petróleo iraniano continue a ir para a China, mas o Irão já disse que não queria dificuldades à saída do petróleo chinês. E, portanto, Trump decidiu fazer. Porque este encontro com o Xi Jinping é dificuldade? Porque Trump, aliás, é um bocadinho típico dos dirigentes internacionais, e particularmente desta natureza. Trump quer sair do encontro com o Xi Jinping com uma grande vitória. Não se sabe bem em quê, no comércio, noutro coisa. E já percebeu que este encontro com o Xi Jinping é um encontro de confronto e de contraste de perspectivas e de interesses. E, portanto, Trump também já percebeu que há limites para aquilo que seja a expressão prática e efetiva da sua megalomania em termos de resultados. E por isso mesmo, se calhar, o encontro com Xi Jinping ia ser uma confrontação da natureza comercial, ou o prolongamento disso, com altos e baixos, como nós sabemos, tem subido e descido. Xi Jinping iria, provavelmente, em público dizer várias coisas que Trump não gosta, nomeadamente relativamente ao ataque ao Irão. Eh, Quem sabe em relação a Cuba, não sei.
ou a adesão na América Latina. E, portanto, Trump considera que no saldo global daquilo que podia tirar de um encontro com Xi Jinping, do espetáculo do encontro com Xi Jinping, provavelmente não estão criadas as condições para um encontro com sucesso. Se calhar também, da parte chinesa, as questões também podem estar assim, isto é, Xi Jinping, a gente não sabe o que é que Xi Jinping quer fazer, por exemplo, em relação a Taiwan, e se calhar não se quer confrontar com uma presença numa conversa com Trump em que a questão viria ao de cima e em que ele teria se pronunciar relativamente a se vai, se vai atacar Taiwan, se não vai, se há um timing, se não há. É muito difícil. Trump queria estar com Xi Jinping porque é uma espécie de poder contra poder face a outro poder. Não sei se neste momento há condições para ambos saírem, digamos, com um resultado otimista deste encontro, e tratando-se de dois poderes à escala global, os dois grandes poderes que neste momento se confrontam à escala global, era preciso uma reunião muito bem preparada e conclusões muito bem preparadas. Isso normalmente é feito pela diplomacia. Como se sabe, Trump não costuma utilizar isso muito, não costuma utilizar o State Department para estas coisas, costuma utilizar aqueles mediadores próprios. E se nós repararmos bem, António, Trump tem muito poucas vias na relação com a China. Tem muito mais com a Rússia, tem muito mais com Israel, até com a Europa, mas com a China, digamos, a ligação é muito limitada. E, portanto, nós não sabemos o que é que se vai passar. Agora, o António tem razão, é um sinal significativo de um certo mal-estar a circunstância deste encontro não ter tido lugar depois de ter sido anunciada com tanto espavento. Mas Trump deve ter uma grande dificuldade em conseguir conciliar todos estes aparelhos a funcionar em paralelo. A questão do Médio Oriente, a questão da relação comercial, a questão de Cuba, a questão da Venezuela, a questão da Ucrânia, a questão da China. Quer dizer, Trump abriu várias portas, e agora há umas correntes de ar que criam problemas. Um adiamento ad eternum, portanto. Obrigado, embaixador. Vamos fazer aqui o primeiro intervalo do programa de hoje. Voltamos já de seguida com o segundo tema. Até lá, obrigado. Bem-vindos à segunda parte da Arte da Guerra. Desta vez, embaixador, para lhe pedir que nos diga como é que tem observado as eleições municipais em França, nomeadamente em Paris, que são sempre preponderantes, numa altura em que, aparentemente, pelo menos é uma leitura que é possível fazer olhando-se exatamente para algumas das maiores cidades do país, os eleitores estão a escolher extremarem-se, isto é, a extrema-direita e a extrema-esquerda parecem estar num crescendo que dá, evidentemente, más indicações para o macronismo quando daqui por um ano houver eleições presidenciais. A França tem, foram a votos 35 mil comunas, 35 mil municípios pequeninos, 35 mil. Destes 35 mil, 96%, estamos a falar, portanto, só ficaram fora 4%, 96% já decidiram o seu presidente na primeira volta. Estamos a falar só de 4%. E é isso que mobiliza as pessoas. Porquê? Porque esses 4%, as dimensões das comunas são muito diferentes, e esses 4% representam 38% da população. Isto é quase 40% da população. O que significa, portanto, que há aqui duas Franças diferentes. Na França, que já decidiu os seus resultados, quem teve um excelente resultado foi a direita tradicional, o Les Républicains, o partido gaullista, digamos. De Gaulle, Pompidou, Chirac, Sarkozy. Esse partido gaullista tem uma grande implantação ao nível das comunas, digamos, rurais. E, portanto, ganhou fortemente. Nas grandes cidades, há, como o António disse, uma subida de alguns extremos, isto é, a extrema-direita subiu, e subiu um pouco também, um pouco por todo o país, porque também algumas comunas não tinham uma implantação, e portanto ela sobe porque coloca candidatos. E neste momento a vaga política francesa está em favor do Rassemblement National, do partido de Marine Le Pen, que é dirigido por Jordan Bardella, provável candidato nas eleições presidenciais do próximo ano, em função das dificuldades que Le Pen tem por virtude das decisões judiciais. Uh,
O Front National, o Rassemblement Nacional, peço desculpa, era o antigo Front Nacional, teve um bom resultado, mas também não tão bom como estaria à espera. A vaga também não foi tão grande quanto isso. O mais à esquerda, o partido mais à esquerda, o La France Insoumise, que é um partido, digamos, de uma ala muito à esquerda dentro a esquerda da esquerda, eh, teve um bom resultado e, em particular, ficou com alguns candidatos colocados em momentos de desistência que são essenciais para, para o Partido Socialista, que também não teve um resultado tão mau quanto isso. Vale a pena dizer. O Partido Socialista, que era um partido que foi, depois de ter tido a presidência da República, com François Hollande, teve uma queda brutal que se veio a espalhar nas últimas eleições e que, no fundo, deu espaço para a criação, para a subida de Emmanuel Macron. O Partido Que de Socialista tem lá fugiu, por vindo. sinal. Como? Desculpa, Que que de fugiu lá. do PS, por sinal. Exatamente, que fugiu do PS e que criou uma força política no seu seio, La République En Marche, o En Marche e depois mais tarde a République En Marche, que era feita por pessoas que saíram do PS e pessoas que saíram da direita tradicional. E, portanto, o governo hoje em dia é um governo assim, é feito de pessoas desses dois lados. E os primeiros ministros que Macron teve, uns vieram do PS, outros vieram da direita. O atual, Sébastien Lecornu, veio da direita, mas o anterior, Gabriel Attal, tinha vindo do PS. Portanto, o macronismo é isto, é nem esquerda nem direita, sendo que em França nem esquerda nem direita significa quase sempre uma linha direita. Mas, dito isto, o que é evidente nesta eleição, e isso é uma lição muito importante, é que o macronismo está a desaparecer. E como o António referiu dos extremos, a polarização para os dois lados faz com que o centro desapareça. E o centro, que num certo momento parecia ter um grande futuro, com Macron em particular, e teve-o em termos destes anos todos, desde 2017, na realidade, nós damos conta que o macronismo está a afundar-se. E está a afundar-se à medida que Macron se aproxima do final do seu mandato e em que, em 2027, haverá eleições presidenciais. E não há um candidato do macronismo que não teve um mau resultado, porque foi reeleito na cidade de Le Havre, que é Philippe, Edouard Philippe, mas, dito isto, os seus resultados nas sondagens, face, por exemplo, ao Jordan Bardella, são muito fracos. E, portanto, a sensação que se tem é que o centro não consegue produzir ninguém. O PS, como digo, teve um razoável resultado, não tem grandes caras, mas tem uma cara nova, que é este senhor que é o candidato em Paris, que ninguém estava à espera, que é Emmanuel Grégoire, que é uma figura nova, já não é novo na idade, mas é uma figura nova nas caras francesas. Isto é muito bom para um partido, conseguir apresentar alguém que ainda por cima, digamos, está muito bem colocado para poder ganhar a mairie de Paris, que já estava na posse do Partido Socialista há muito tempo. E vamos ver como é que isto se passa, tendo em conta que isto particularmente também significa a derrota de Rachida Dati, a Ministra da Cultura, que saiu da Ministra da Cultura há cerca de 15 dias e que é uma figura muito polémica, digamos, na política francesa, tanto mais tem um processo que está aí a arrebentar e que pode lhe dar, inclusivamente, anos de prisão, digamos, na pior das expectativas. E a Rachida Dati pensava que digamos, subindo a Mer de Paris, não que se travasse esse processo, mas de qualquer maneira criava um peso político grande. Se não conseguir ser eleita, o que é muito provável que possa vir a acontecer, Rachida Dati ficará, digamos, como uma figura do passado na vida política francesa e com uma história não muito popular, embora seja uma pessoa inteligente, mas é uma pessoa muito polémica no quadro francês. A direita francesa tradicional, como digo, ganhou no campo, sustentou-se aqui ou ali, mostra uma grande dificuldade em sustentar o seu eleitorado face à ameaça da extrema-direita. Há uma poluição da extrema-direita
da direita francesa pela extrema-direita, muito clara. E há zonas ali de transição, aliás, o próprio Les Républicains produziam um partido de Éric Ciotti que foi aliado de Marine Le Pen nas eleições. E Éric Ciotti é, neste momento, a pessoa mais, digamos, apontada para poder ganhar as eleições em Nice contra Christian Estrosi, que é um homem que vem da direita e que se juntou ao macronismo. E, portanto, o que nós estamos a ver é o seguinte: há uma França do campo, há uma França da cidade. A França da cidade a França do campo, digamos, o direito tradicional tem aí. Na França da cidade há uma grande disputa e em que os extremos têm uma grande importância e em que o Partido Socialista tenta sobreviver. Se tiver a mairie de Paris, e tem mais umas mairies importantes em que pode ganhar, em Besançon, em Grenoble, em Lyon, enfim, isso dar-lhe um futuro. Mas aqui levanta-se um outro problema. Os socialistas, nos últimos tempos, tinham vindo a marcar uma grande distância face à La France Insoumise de Jean-Luc Mélenchon, que quer ser candidato à presidência. E agora, Tentaram, aliás, diabolizar, não é? tentaram diabolizar completamente. E agora, para ganharem algumas câmaras, precisam dos votos de La France Insoumise e não podem ter um discurso anti-Mélenchon. Isto Ou levanta um seja, vão problema. ter que contar com ele daqui por um ano. E mais do que isso, vão ter que contar com a circunstância do seu eleitorado e do eleitorado de La France Insoumise votar em conjunto. O que significa que Mélenchon, ao contrário, vai aparecer em 2027 a dizer tal qual como nós fizemos a vocês aqui na localidade tal, também a minha candidatura é a candidatura da unidade da esquerda. Isto é, o PS percebe que não, e o La France Insoumise também percebe que não há futuro para a afirmação da esquerda num tempo evidente sem o La France Insoumise. Isso leva a que o PS tenha uma grande dificuldade em, por um lado, dizer que vai fazer uma aliança, mas deixa que localmente os seus meros ou os seus candidatos a mer façam alianças pontuais com o eleitorado. Que é um eleitorado, António, vale a pena a gente lembrar-se que em 2024 estava junto. Estava junto no Nouveau Front Populaire, Exatamente. em que estava o La France Insoumise, em que estavam os Verdes, em que estava o Partido Socialista, em que estava o Partido Comunista, em que estavam uns partidos, o NPA, partidos pequeninos partidos de esquerda, e isso só veio arrebentar quando o comportamento do La France Insoumise, e em particular de Jean-Luc Mélenchon na Assembleia da República, separou as águas. Mas as águas não se separaram por muito tempo e aparentemente nesta segunda volta as águas voltam-se a juntar. Mélenchon quererá com isso garantir que as águas permanecem juntas até 2027. Condenados a entenderem-se, portanto. Exatamente. Obrigado, embaixador. Vamos fazer aqui o segundo intervalo do programa de hoje. Voltamos já de seguida com o último tema. Até lá. Bem-vindos à terceira parte de Arte da Guerra. Desta vez, embaixador, para lhe pedir que comente como é que está a acompanhar as já muito próximas eleições na Hungria, onde aparentemente o senhor Viktor Orbán se prepara para uma derrota, não por qualquer candidato mais moderado, mas por alguém que aparentemente é tão pouco moderado quanto ele próprio. A vida política húngara está nas mãos de Viktor Orbán em pleno desde 2010. Orbán tem a vida política e o seu partido, o Fidesz, na mão e é isso que tem condicionado a vida política húngara. E eu gostava de deixar uma memória pessoal. Em 2000, eu fui em 1999, peço desculpa, eu fui à Hungria com o presidente Jorge Sampaio, e a convite do seu homólogo, do Presidente da República, o húngaro, e era primeiro-ministro Orbán. E tivemos uma reunião com Orbán. E tivemos mais do que isso. Eu conto isso num livro. Tivemos uma conversa com o Presidente da República que nos chamou a atenção, digamos com alguma cumplicidade que não é muito vulgar, para o perigo que era a possibilidade de Viktor Orbán vir a crescer na vida política húngara. Isto é muito interessante porque isto deve estar nos arquivos do Ministério dos Negócios Estrangeiros. E nós, na altura, ficámos informados sobre que aquele senhor, que estava ali como Primeiro-Ministro e que mais tarde venha a ser Presidente da República, era visto pelo então Presidente da República como um perigo.
Orbán é um nacionalista, um populista, um homem de extrema-direita com muito pouco pejo em mostrar o seu autoritarismo. Reduziu claramente o papel dos contrapoderes, quer os contrapoderes institucionais, como a justiça, quer os contrapoderes não institucionais, como os mídia, e é um ditador, digamos, potencial. Vive numa relação com a União Europeia complicada, e mais complicada se tornou quando se deu conta que Orbán era, dentro da União Europeia, um dos dirigentes que mais dificuldades criava a ajuda à Ucrânia. Orbán considera ter uma relação muito particular com a Rússia, em particular com Vladimir Putin, e a sua posição dentro da União Europeia ficou um pouco mais reforçada a partir do momento em que, dentro da Eslováquia, é eleito um outro presidente, Fico, Robert Fico, que também segue, não digo exatamente a mesma linha no plano da política interna, mas a mesma linha no plano de uma certa tensão com Bruxelas e, em particular, da relação com a Rússia. E, portanto, Orbán ficou, digamos, confortado por aí. Só que, entretanto, na vida política húngara as coisas não correram tão bem quanto isso a Orbán, e surgiu esta figura, que é Magyar, curiosamente, o Magyar é um nome que é Hungria, e ele chama-se Magyar, Péter Magyar, que é um homem que vem do regime, que vem de dentro do regime, cuja mulher foi ministra de Orbán, e ele próprio foi das estruturas de Orbán, e que desafia Orbán com uma linguagem diferente, com uma linguagem mais aberta, e que está a ser sedutora, aparentemente, para as pessoas. As sondagens apontam para que ele possa ter entre 46% e 55%, e que Orbán ficaria nos 35% 40%, o que já é bastante. Dito isto, há outras sondagens que põem Orbán à frente, mas aparentemente essas sondagens seriam do lado de Orbán. Não sabemos o que é que isto vai dar no final. O sistema húngaro é interessante, é um sistema com 199 deputados, que, portanto, é preciso ter 100 deputados para ser maioria, e tem uma parte de círculos uninominais, isto é, em que as pessoas votam para um senhor, para um deputado, coisa que nós aqui em Portugal não temos círculos uninominais, e depois tinha um círculo nacional, de votação proporcional. Isto é, com a representação do peso global dos partidos. Em Portugal também não temos isso. Nós temos círculos distritais, e dentro desses círculos distritais há uma representação proporcional, mas são votos no partido e nos candidatos que o partido lá colocar. A votação uninominal, que é aquela que existe em muitos países europeus, é aquela que permite, digamos, uma identificação melhor do deputado. Nós sabemos quem é o nosso deputado. Em Portugal nós não sabemos quem é o nosso deputado. Sabemos que há um grupo de deputados que são eleitos pelo nosso distrito, mas não temos a certeza de quem são, até porque uns depois vão para o governo e os outros ficam fora. A discussão sobre isto podemos ter um dia para explicar o porquê desta decisão há 50 anos que deu origem a este modelo. Este é um modelo que, no fundo, protegia os partidos depois de 50 anos de diabolização dos partidos pelo Estado Novo. E, portanto, esta era uma maneira de dar aos partidos um reconhecimento social, tendo em conta que, na reação à Primeira República, o Estado Novo tinha liquidado os partidos. E nós não quisemos criar, julgo eu, os círculos uninominais, porque nos lembrávamos do caciquismo da Primeira República, em que os círculos uninominais davam o lugar ao caciquismo. Esse caciquismo ainda existe em algumas localidades portuguesas, como nós sabemos, em que davam, digamos, eletrodomésticos para as pessoas, para os candidatos serem eleitos. Mas isso, o caciquismo é possível conviver neste modelo, particularmente nas câmaras municipais. Mas, portanto, o sistema húngaro permite esta mistura, e aparentemente os candidatos uninominais, isto é, dos pequenos municípios, é aí que Orbán estava com maior dificuldade. Porquê? Porque eram caras antigas do Fidesz, e estavam-se a desgastar. E Orbán tentou substituir alguns, mas não todos, e é por aí que Orbán pode perder a maioria. Também pode acontecer uma coisa, António, que é não haver uma maioria clara e Orbán ter que conviver com uma maioria da oposição. Ele, como Presidente da República eleito, conviver com uma maioria da oposição. Seria imaginemos o que é que será para um governo de oposição viver com Orbán. Tendo em conta, por exemplo, a representação externa. É extremamente complicado. Vamos ver o que é que isto vai dar. Uma coisa é certa, a mensagem que a União Europeia procura projetar dentro da Hungria,
e a União Europeia não é neutral nas eleições que lhe dão jeito, é de que se acaso Orbán for afastado, as relações com a União Europeia são muito melhores, o desbloqueamento de fundos da União far-se-á mais facilmente, etc. A ideia é uma Hungria que esteja de acordo com a senhora Ursula von der Leyen, é uma Hungria que pode ter outras facilidades dentro da União Europeia. E que Mas esteja de acha, acordo. embaixador, que o senhor Magyar lhe daria a Ursula von der Leyen essa garantia? Acho que sim, acho que sim, acho que daria muito mais, acho que seria uma face, seria comparável, eu diria, por Certo. algumas medidas por parte da União Europeia que rapidamente lhe facilitariam a vida no plano interno, ao nível do desbloqueamento de fundos. Uma das coisas com que Orbán conta é, por um lado, uma espécie de resistência nacionalista àquilo que é a intrusão da União Europeia. Ele considera que a União Europeia é um intruso. eh, por essa razão, talvez não valesse a pena ter entrado para a União Europeia. E por outro lado, considera que a guerra da Ucrânia está a trazer um peso excessivo para os contribuintes ucranianos e a situação foi agravada mais recentemente pela circunstância de um gasoduto que permite que a Ucrânia seja abastecida de gás da Rússia, numa exceção dentro da União Europeia. Esse gasoduto atravessa a Ucrânia, foi atingido aparentemente pelos russos e a Ucrânia não deixou que o gasoduto fosse composto e aí levou a que Orbán tivesse bloqueado um financiamento que estava já aprovado com a sua autorização dentro da União Europeia. Ele acha que é um fator superveniente que se colocou na negociação. E, portanto, Orbán está numa situação difícil, está numa situação complicada, e para estes homens que estão habituados a mandar de uma forma muito autoritária, perder, mesmo numa eleição, e em particular numa eleição, é muito complicado. Portanto, vai ser interessante ver o que é que vai sair do dia 12. Exato. Obrigado, embaixador. Com certeza voltaremos a este tema quando as eleições finalmente se realizarem. Até lá, continue a ouvir-nos e a seguir-nos no site do Jornal Económico e nas redes sociais que lhe estão associadas. Obrigado e até para a semana.